homem, por sua falta de prudência, por sua falta de sensatez, de reverência, também o mesmo Deus está aqui. Quando nós falamos que tudo que soa para o teu louvor, nós estamos falando para esse Deus. Eu quero que você entenda isso. Ele é Deus de amor? É. Ele é Deus de misericórdia? Como que é? Ele é Deus de consolo. Ele é o Deus da paz, do amor. Mas é também Deus justo. E Ele é santíssimo. E nós cantamos que tudo que somos é para o louvor dEle. Então tudo que você é, jovem, tudo que você é, meu irmão, minha irmã, mais experiente, é realmente para a glória de Deus. A questão é, isso tem sido assim. O que hoje você foi hoje, foi para a glória de Deus. O que você pensou, o que você sentiu, o que você falou foi para a glória de Deus. Se não foi, Deus te dá uma oportunidade como dá a mim também, porque eu também sou pecador. Deus está nos dando uma oportunidade de nós nos santificarmos. Então vai aí, meu irmão, uma palavra de incentivo para que você seja ainda mais abençoado. Peça perdão a Deus agora pelo seu pecado, pelo seu erro, e eu peço pelos meus erros. E o Senhor vai te perdoar. E aí você vai se sentir realmente sendo para o louvor do Senhor. Quanto aos teus pensamentos, sentimentos, quanto a tudo, quanto ao teu arrependimento. Se aquilo que você fez lá atrás, hoje, ou ontem, semana passada, não glorificou a Deus, agora o teu arrependimento vai glorificar o Senhor. O Senhor Deus chamou o servo dele para trazer uma palavra de poder ao nosso coração. Nós temos celebrado ao Senhor, o nosso coração está a fim de ouvir a palavra. E o Senhor Deus trouxe um homem dele para falar em nome dele. Eu creio que essa palavra vai entrar em todos os corações que estão aqui. Porque Deus falou o seguinte: eu não quero 25, eu quero muito mais. Porque eu tenho preparado para esse povo nessa noite algo muito especial. Eu quero que muitos ouçam o que eu tenho a dizer. Prepara o teu coração agora, meu querido. Prepara o teu coração, jovem. Queira mais de Deus na tua alma. E Deus vai fazer um poderoso feito na tua vida. Eu creio assim. Ele já tem feito pelas canções, pelas orações, pelas leituras, e fará muito mais ainda pela palavra, pelo poder da palavra, na ação do Espírito de Deus. Senhor, esse momento está sendo agora, Pai, preparado para que as pessoas estejam concentradas, Deus. Eu espero, Pai, sinceramente, que ninguém fique se movimentando e vai beber uma água, e vai lá fora, e vai começar, Pai. Oh, Pai, eu espero que isso não ocorra, Deus. Pai, que se o nosso jeito de ser aqui agora glorifique o Teu nome também, com a nossa concentração, com o nosso respeito, com a devoção, Pai, com a reverência, com o temor e com o tremor. E eu coloco, Pai, diante do Senhor a vida do pastor Johnny Michael, que tem sido levantado pelo Senhor para falar para os jovens, para pastorear jovens. Eu coloco a vida desse meu amado irmão, companheiro de ministério, nas tuas mãos, para que ele seja a boca do Senhor aqui para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, os irmãos que já conhecem, glorificam a Deus por reverem o pastor Johnny Michael. Todos podem ficar à vontade. Jovens, vocês estão em pé há muito tempo. Se não tiver cadeira, atenção, juventude, pode sentar ali naquele cantinho, tem até bastante ali. Se puder, senta no chão, fica bonito assim. O louvor de jovens, vamos sentar no chão, fica um negócio bem legal, tá? Fiquem à vontade, mas talvez tenha cadeira para todos, porque eu quero que todos estejam concentrados aqui. Antes de eu falar com o pastor Johnny um pouquinho, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Todos que nos visitam trazem grande alegria ao coração da igreja. Quero apresentar a vocês também, antes de passar a palavra para ele, este projeto. Esse é um projeto chamado Projeto Terra Nova. O Projeto Terra Nova envolve a missão evangelística Terra Nova. Estamos plantando aqui os pés em nome do Senhor, né, construindo essa terra, com a missão evangelística que funciona com cultos nas quartas-feiras à noite, tá?
o culto tem a administração da palavra. Inclusive Deus tem nos conduzido a um estudo do livro de Atos dos Apóstolos, tem sido bênção. Nas quartas à noite, você pode vir aqui para louvar, para orar e para ouvir uma palavra. Também o Senhor Deus nos orientou a colocarmos o que chamamos de oração do trabalhador, que funciona segunda, de 11h30 da manhã até 1h da tarde, sexta-feira também. Estou apresentando para vocês o projeto. E nos domingos, de 5 da tarde, 5h10, 5h15, às vezes começa, até 6h30, estamos adorando a Deus nesse lugar. Quero que vocês nos ajudem, os irmãos, e convidem pessoas, informem as pessoas sobre este ponto de evangelização da missão, que é chamada Missão Terra Nova. E também, nesse projeto Terra Nova, tem a missão evangelística, a Missão Terra Nova, patrocinada pela Presbiteriana Saglar, né, na minha coordenação, pastor Ricardo Bessa, mas tem também o projeto social. Nós trabalhamos. Amém. Boa noite, povo agraciado. Amém. Nós estamos dormindo ainda. Boa noite, povo agraciado. Amém. Amém. Pai seja convosco. Glória a Deus. O pastor Ricardo Bessa tem sido um amigo, um companheiro. Tenho aprendido muito com ele. E assim, enquanto eu estava ali sendo ministrado por vocês, o Espírito me fez lembrar um pouco do meu passado, da minha infância. Eu fui... Você tá. Amém. E eu me lembrei que, eu não sei ao certo, mas eu acho, pelas minhas lembranças, a primeira igreja evangélica que eu coloquei a planta dos meus pés foi a Igreja Presbiteriana do Saglar. Amém. Eu lembro que eu morava na comunidade do Lazareto, né? E aí, comunidade, né? Área nobre da cidade, enfim. Amém. Sempre morei lá, amém? E aí, eu, por algumas vezes, acompanhado de algumas famílias que eram membros ativas da Presbiteriana Saglar, me convidaram, e eu ia e eu ficava radiante de alegria na escola bíblica aos domingos pela manhã, que eu me lembro como se fosse agora que eu participava da escola bíblica infantil. Tinha brincadeiras, pintar, desenhar, encenar com os personagens bíblicos. E enquanto eu estava sentadinho ali, eu me lembrei daquele tempo, e eu tenho certeza que mesmo sendo criança, aqueles meus primeiros passos, o Senhor estava plantando uma semente no meu coração. Amém. E essa semente tem germinado, tem gerado, produzido muitos frutos. E eu creio convictamente que serão gerados incontáveis frutos espirituais nessa cidade. Amém? E me lembrei também que ontem eu estava muito mal. Eu estava tossindo de forma acentuada, eu estava me sentindo extremamente mal, péssimo. Por um instante eu imaginei, vou ligar para o pastor Ricardo Bessa, vou falar para ele assim: pastor, estou mal, estou me sentindo bem, infelizmente amanhã não vou poder estar com vocês. Mas aí, graças a Deus, pela graça de Deus, estou sendo tratado e agora me encontro bem melhor. E aí eu me lembrei que há muito tempo atrás, a primeira vez que eu fui pregar fora, pastor, aconteceu algo assim extraordinário. Eu estava muito motivado, feliz, cheio de expectativas fluindo no meu coração, que a primeira vez que eu tinha sido convidado para pregar fora, numa congregação nossa na Avenida dos Ferroviários. Então eu peguei um terno que eu tinha ganho, botei um terno, me arrumei, fiquei bonitão, cheirosão, mais bonito que hoje ainda. Eu consegui essa beleza. Aí bonitão, preparado, estudei, orei, jejuei, me dediquei aos treinos, para que trouxesse aquilo que estava no coração de Deus. E aí, quando chegou a hora, eu saí da minha comunidade, Lazão, para ir até Ouro Preto, caminhando, veio uma tempestade, uma chuva muito forte. Aí eu pensei comigo, você pode resolver. Vou pegar aquele meu guarda-chuvão, tamanho família, vou seguir o meu caminho tranquilo. Só que quando eu fui pegar esse guarda-chuvão, lembrei-me de que havia emprestado para um colega e ele ainda não tinha me devolvido. Falei, e agora, o que eu faço? Aí eu fiquei em colapso, um conflito no meu interior. E eu percebia nitidamente que já havia uma articulação nas trevas e eu ouvia assim, minha mente falava comigo mesmo: liga para o irmão responsável pela congregação, dê uma desculpa, fala que você não vai poder ir, vai ser tudo bem, tranquilo, normal. E simultaneamente a gente detecta o Espírito Santo fluindo no nosso coração, nos nossos ouvidos. E o Espírito Santo, de uma forma doce e suave, bradou no meu interior e disse assim: olha, o seu compromisso não é com a denominação, com o irmão X, Y, Z, não.
reafirmou o compromisso comigo. Amém. Esse impacto no meu coração. Aí eu olhei assim pela janela, falei, agora, como é que eu vou nessa chuva? Aí de repente lembrei que eu lá morava com minha vovozinha, as vovós sempre em tudo para ajudar nós. Aí eu cheguei, bati na porta da minha avó, falei, vó, me presta meu sobrinho, pelo amor de Deus, que eu vou pregar daqui a pouco. A minha avó, eu até emprestarei meu sobrinho para você, só que eu vou utilizar minha sobrinha para poder ir para a igreja. Não ia interferir, né, vir com uma intervenção, tirar a sobrinha da minha avó. Minha avó nem na igreja. Falei, tá bom, Deus abençoe. Aí de repente, quando eu volto para minha casa, eu falei, agora o que eu faço? Nesse conflito interno de mim. E aí, eu enxergo uma luz no fim do túnel. Eu estava na varanda da minha casa e no varal, de repente, eu avistei uma sombrinha. Era a salvação para os meus problemas. Só que aquela sombrinha era uma sombrinha infantil, rosa, florida, cheia de coraçãozinho. Aí eu fiquei mais complexado e em conflito ainda. Eu falei, agora o que eu faço? Meu Jesus, vou pegar essa sombrinha, vou descer aqui. Como é que vai ser a situação? E mais uma vez a voz do Espírito bradando no meu coração. Peguei a sombrinha, falei, eu vou assim mesmo. Eu tinha dois caminhos para percorrer. Eu tinha um caminho mais curto e um caminho mais longo. Aí eu fiz questão de pegar o caminho mais longo, porque o caminho mais longo, evidentemente, eu ia me encontrar com menos pessoas. Por causa da sombrinha, né? Eu imaginei o terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, aquela sombrinha infantil, e muitos amigos e colegas aqui nas redondezas. Aí fui, desci a comunidade Nazareno, e de repente avistei os colegas à frente. Quando eu os avistei, eu pensei comigo, meu Deus, eu não posso passar do lado deles com essa sombrinha, eles vão ficar zoar a vida inteira. E imediatamente eu fechei a sombrinha e caí num toró, coisa de louco mesmo. Eu fechei, passei esse lado dele. E aí, John, beleza, tranquilo. Aí fui. Aí eu fiquei aliviado. Eu imaginei, graças a Deus, o pior já passou. Vai ser uma noite gloriosa, o Espírito vai fluir, vai acontecer. E aí, de repente, vem aquele irmão bem-aventurado, abençoado, agraciado por Deus, um carro novo, aquela poça d'água, tinha mais lama do que água, ele vai, joga, me suja da cabeça aos pés. Aí eu pensei por um instante, será que ele é o próprio Deus que está dando sinal para eu voltar? Não é possível. E aí eu prossegui, decidi optar por ouvir a voz do Espírito e prossegui. Cheguei lá, o responsável pela congregação ficou extremamente assustado comigo. Eu estava muito sujo. E ele olhou assim para mim, assustado. O que aconteceu? Eu expliquei toda a situação para ele. E naquele dia, o Espírito Santo fluiu de uma forma triunfante, gloriosa e sobrenatural. E trouxe ao meu entendimento o texto de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a soberana vontade de Deus, Cristo Jesus, Amém. nosso Senhor. Amém. Independente daquilo que enfrentamos, independente daquilo que nós temos como adversidade no nosso cotidiano, em tudo precisamos dar graças. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Amém? Romanos 12. Só abre aí no leio, mano, por favor. Se tiver algum irmão que possa me ajudar aqui no instrumental, no teclado. Ficarei grande, se não tiver também, amém. Guitarra mesmo. Se alguém puder ajudar essa clarinha. Amém. Não, vamos trabalhar um pouquinho, Poxa vida. Amém, queridos? Abriram Romanos 12? Atente para, olha só. A gente tem acompanhado, visto, ouvido, evidenciado muitos fatos caóticos e catastróficos. Talvez aconteceu na nossa família, onde estudamos, onde trabalhamos, na esfera internacional. Temos visto muitas notícias ruins e temos percebido, detectado que de fato temos vivido os últimos dias nesta terra. E nós temos visto quantas pessoas estão extremamente individualistas, egocêntricas. Infelizmente, existem muitas pessoas, e lamentavelmente, pastor Ricardo, muitas pessoas que declaram-se representantes do reino, que estão sendo manipuladas pelo sistema desse século, alguns dominadas pelas tendências das redes sociais. Muitos jovens não têm mais fogo, não têm mais fome no seu coração pela presença
doença, eles têm sido impulsionados pelo entretenimento. Muitos outros têm anos e anos na igreja, mas estão algemados e engessados pela religiosidade. Há muitos profetas de Deus nessa terra que têm perdido o foco, que têm se distanciado dos planos e projetos de Deus, que têm negociado os preciosos princípios do Evangelho. E diante de tantas coisas ruins, isso tem fluído no meu coração, tem trazido um inconformismo muito profundo. E eu creio convictamente que nesses últimos dias que antecede a vinda de Jesus Cristo, o Senhor está levantando, o Senhor está despertando jovens, pessoas, homens, mulheres, apaixonados pela presença dEle, Aleluia. pelos sonhos, pelos projetos dEle. Amém. Para provarmos por estatística que no Brasil, em Nova Friburgo, a gente, como representantes do reino, temos deixado a desejar, e nós não temos sido talvez eficientes e eficazes a ponto de estabelecermos aquilo que o Senhor está gerando nos céus para as nossas vidas, para a nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Mais de 50 milhões. Eu afirmo com toda certeza bíblica e histórica que desses mais de 50 milhões, se 10% apenas, ou até um percentual inferior, se tivesse prostrados, lançados aos pés de Jesus, no centro da tua vontade, o Brasil estava inteiramente transformado e as nações impactadas pela repercussão desses menos de 10% de cristãos aqui no Brasil. E quando nós temos mais de 50 milhões de cristãos no Brasil, muitas coisas têm acontecido que têm entristecido o nosso coração. Para vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa com dados referentes a 2014 da Organização das Nações Unidas. O Brasil morre anualmente vítimas de homicídios 54 mil pessoas. 54 mil pessoas são vítimas de homicídios no Brasil, todos os anos. E essa pesquisa foi feita em vários países do mundo e foi feita no Iraque também. E o governo do Iraque está muito preocupado, porque a informação dessa pesquisa é o pior dado dos últimos 7 anos. Enquanto anualmente morrem 54 mil pessoas aqui no Brasil, vítimas de homicídios, lá no Iraque, país que constantemente está em guerra, morrem 15.580 pessoas. Aí você pode dizer assim, mas olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho do Iraque, o Iraque é infinitamente menor do que o Brasil. Vou trazer estatística, é difícil falar estatística, né? A estatística da Indonésia. O Brasil tem cerca de 200 milhões de habitantes. A Indonésia tem 250 milhões de habitantes. 87% das pessoas que moram na Indonésia são muçulmanos. 87%. Um país que foi conhecido, ou teve uma repercussão nacional por conta daquele brasileiro que foi executado, morto, porque foi lá traficar cocaína. Quem ouviu esse episódio? O segundo já foi executado também? Já foi, então os 2 brasileiros foi executado lá. Então a gente imagina, um país que tem 50 milhões de habitantes a mais que o Brasil, um país com uma pessoa que está traficando drogas é capaz de ser morto por pena de morte, um país que tem 87% de muçulmanos, certamente eles vão ter um percentual muito maior de vítimas de homicídios anualmente. É um raciocínio lógico. No Brasil nós temos mais de 50 milhões de cristãos, enquanto no Brasil morrem todos os anos 54 mil pessoas vítimas de homicídios. Lá na Indonésia morrem apenas 19 mil pessoas. Isso precisa trazer um impacto para os nossos corações. Precisa fazer com que venhamos rever os nossos conceitos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que nós temos feito na nossa cidade, na nossa sociedade, para nós transformarmos e mudarmos todo esse quadro caótico que temos visto. Uma coisa que tem crescido de forma assustadora no Brasil é a questão homossexual. E nós precisamos amar os homossexuais, precisamos mostrar a eles que em Jesus existe uma nova expectativa de vida.
Hoje nós temos no Brasil cerca de 10% de homossexuais. Saiu do IBGE, 18 milhões, mais de 18 milhões de pessoas declaradas homossexuais. Eu tenho ficado muito preocupado com isso, que esse tempo atrás uma menina de 15 anos, eu trabalho na região dos Lagos, e essa menina de 15 anos, ela foi na passarela e se jogou na passarela querendo se suicidar, uma menina de 15 anos. Depois eu descobri o motivo pelo qual que quis suicidar-se. E descobriram que essa menina de 15 anos tinha um relacionamento com uma outra menina de 16 anos. E essa menina de 16 anos engravidou-se, consequentemente, não dela, né? Claro, e ela, extremamente frustrada, triste, decepcionada, decidiu tirar sua própria vida. Mas ela caiu em cima de um carro, não morreu, e ela foi para um hospital desesperada, dizendo: eu não quero viver, eu não aguento mais, eu quero morrer. Conclusão, hoje ela está tetraplégica. É só para a gente entender o que tem acontecido. Eu viajo normalmente às 5 pela madrugada para a região dos Lagos. E teve um dia que eu entrei no ônibus, tranquilo, sentei na janela, sentou o rapaz do meu lado, e vieram duas meninas adolescentes, meninas bonitas, bem arrumadas. Elas sentaram, as duas, e uma deitou no colo da outra, começou a fazer carinho. Eu achei aquilo tudo normal. Não é normal deitar no colo do pastor dessa, mas o pastor faz um carinho aí. Porque no Brasil isso não é normal, o homem, né? Mas as meninas têm esse relacionamento próximo, íntimo. Eu falei: normal, tranquilo. Aí fui uma cochilada. De repente, quando eu acordo, que eu olho para minha direita, as duas meninas beijando de forma calorosa. Olha, aquilo trouxe uma tristeza, uma amargura para o meu coração, que imediatamente as lágrimas vieram aos meus olhos, e eu perguntei ao Espírito Santo: o que está acontecendo? E o Espírito Santo mais uma vez me revelou que nós estamos vivendo os últimos dias. E eu fiquei assim tão decepcionado com aquilo. Eu comecei naquele momento mesmo a orar e interceder, falar assim: em nome de Jesus, repreende isso. E aí eu também fiquei um pouco preocupado. Tinha um rapaz do meu lado, eu conheço o rapaz, eu pensei: vai que esse motivo é o rapaz. Aí eu tô brincando, sério mesmo. Quando eu olhei, o rapaz estava assim, ó, distante de mim, eu distante dele. Estávamos duas pessoas no meio, que ele também ficou perplexado com a situação. Ainda bem que ele ficou perplexado. Vai que fosse algo para motivar o coração dele, ainda bem que não foi. Mas, queridos, isso precisa trazer tristeza ao nosso coração. E diante de todas essas coisas que a gente tem visto, ouvido, evidenciado, vivenciado, a gente precisa olhar, enxergar, visualizar, vislumbrar nas Sagradas Escrituras uma resposta para isso. Existe uma resposta. Existe uma direção de Deus para a nossa cidade, para a nossa nação, para a sua vida especial. E essa direção que eu quero te convidar a ler comigo nessa noite, Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Interessantíssimo. Bem? O que está escrito? Está escrito assim: não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que a palavra diz. Olha, você está vendo isso tudo de ruim, tudo de negativo, tudo isso que está se opondo aos planos e projetos de Deus. Existe um direcionamento, uma instrução para isso. Não vos conformeis. Eu posso ler esse texto que é muito simples, é muito fácil de entender. Eu podia dizer assim: olha, diante de tudo que nós temos vivido nessa terra, não vos conformeis, fiquem tranquilos, porque eu vou enviar seres celestiais, vou enviar anjos, vou enviar querubins, vou ressuscitar os profetas do passado, vou enviar Jesus de novo à terra para promover uma grande transformação e revolução. Podia estar escrito isso, mas não está. Não está escrito nada dessas coisas. A palavra é direcional. E nessa noite, Jesus, através do Espírito Santo, está plantando isso no seu interior. Não vos conformeis com este mundo, mas Ele dá uma missão, uma responsabilidade. E a missão e a responsabilidade é esta: transformai-vos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Existe algo que tem queimado no coração de Deus, e é sobre isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. Um princípio que precisa ser resgatado e restaurado nesses últimos dias, que é o princípio de intimidade. Diga assim: intimidade. Intimidade. Nós precisamos ter intimidade com o Criador. Amém? Amém. Tiago 4,1 diz assim: chegares a Deus e Ele se chegará a vós. Ou seja, aproximai-vos de Deus e consequentemente Ele se aproximará de vós. Nós precisamos ter intimidade. O noivo deseja relacionar-se com a noiva. Nós precisamos ter intimidade com o Criador, intimidade com o Senhor. Um homem chamado Leonardo de Averil diz assim, um homem que escreveu o livro Por que Tarde para o Avivamento, ele diz assim: um homem pecador, ele para de orar. Um homem de oração, ele para de pregar. E é simples isso, aquele que está envolvido naquilo que é referente, pertinente ao reino dele. Consequentemente, ele não vai ter desejo e paixão pelo pecado, não. Ele vai querer se desfrutar das coisas espirituais, das coisas sobrenaturais, pertinentes ao reino. Mas aquele que se permite se escravizar, se é o chamado pelo pecado, consequentemente, ele não tem espontaneidade, ele não tem desejo, ele não tem fome em viver os planos de Deus. É por isso que muitas pessoas estão estáticas, paralisadas, inertes, porque não tem intimidade com o Criador. Precisamos ter intimidade com Deus. Eu, no ano de 2013, tive uma experiência muito profunda com o Espírito. Foi assim: eu sempre fui apaixonado por futebol. Eu Mengão, quem é Mengão? Levanta a mão. Aê, gostei. Eu sempre fui muito apaixonado. Eu tive um pouco de dificuldade no processo de conversão, porque às vezes eu tive um pouco mais tempo para a igreja, envolvido com uma atividade da juventude. E aí eu tinha essa resistência, porque eu tinha que assistir o jogo do Mengão, ou tinha que jogar futebol. Enfim, em 2013 eu fiquei louco para assistir a semifinal da Copa do Brasil de Flamengo e Goiás. Estava apaixonado por assistir o jogo, criei expectativa no meu coração, imaginei, vai ser um jogo maravilhoso. Não tem pouco que o Mengão me chega tão bem assim. E eu estava lá na região do lago, me preparei o dia todo, brinquei com os meus colegas de trabalho. Aí quando chegou a noite, próximo de iniciar o jogo, o Espírito Santo trouxe um impacto tão fluente, tão profundo no meu coração, que eu pensei em fazer algo completamente diferente que eu tinha feito em toda a minha vida. Aí eu me imaginei e pensei: eu não vou ver o primeiro tempo do jogo. Eu começava às 10 horas, eu pensei comigo: vou botar o relógio para despertar 11 horas da noite. E quando for 11 horas da noite, eu assisto o jogo. Eu vou fazer o que eu nunca tinha feito na minha vida antes. Vou ficar lançado, prostrado aos pés de Jesus, ouvindo sensivelmente a sua voz. E eu peguei e fiz, botei para despertar 11 horas e fiquei ali mergulhado na presença de Deus. Eu senti o abraço fraternal de Jesus. Comecei a visualizar e deslumbrar experiências extraordinárias, revelados pelo Espírito Santo, e as lágrimas de arrependimento desciam. Eu sentia o calor, o fogo do Espírito Santo queimando as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Eu me sentia mais próximo do Senhor. Foi uma experiência extraordinária. Quando foi 5 horas, minha esposa me ligou. Falou: irmão, tudo bem? Eu, tudo bem. Estava até engolindo o choro, né? Falando: não é? Tudo bem, tudo bem. Aí ela: você assistiu o jogo? Eu falei: não, você não assistiu o jogo. Aconteceu alguma coisa. Aí eu não assisti o jogo com o Mengão. Ela imaginou assim, né? Eu falei: não, amor, não assisti o jogo. Também não expliquei pra ela por que eu não estava assistindo. Aí ela disse assim: Flamengo também de 2-1. Aí eu pensei: caramba, como vai a pena, vendo? Ele tá buscando a Deus. Ele tá 2-1, ele tá melhor. Pagando preço. Eu acho que o Flamengo, quando fazia DVD, os irmãos tinham me chamado para dar um depoimento. Falar: não, porque eu estava lá orando, quando o time estava jogando, tem que saber do time, né? Não era assim, não, tá, Cris? Pelo amor de Deus. E aí, quando desliguei o telefone, já era 11 horas, estava na hora de encerrar. E eu me aproximei da televisão para ligar. Agora eu vou assistir, mas mais uma vez o Espírito Santo estava queimando tão forte no meu coração que eu não consegui ligar a televisão. Eu voltei e me prostrei aos pés de Jesus e permaneci sentindo uma presença gloriosa e fiquei por muitos minutos ali ainda
sentir insuficientemente abastecido espiritualmente. Aí eu fui, liguei a televisão no final do jogo. Nem fui vendo televisão. Semana seguinte eu fiz a mesma coisa. Porque eu sou apaixonado por futebol, eu gosto de futebol. Mas eu entendo que a presença de Jesus, o efetuar do Espírito Santo na minha vida tem que ser prioritário. A minha intimidade, o meu relacionamento, a minha aliança com a Santa Trindade tem que estar em primeiro lugar. Isso precisa queimar nos nossos corações. Não pode ser palavras vãs, não pode ser algo que apenas teorizamos. Não. Essa convicção, esse desejo precisa arder em nós. Porque quando nós temos intimidade, consequentemente nós temos fome pela palavra. Quando nós temos intimidade com Deus, nós temos sede em orar. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, nós temos um ardor, um queimar pela presença dEle. Amém. Quando nós temos intimidade com a Santa Trindade, é gerar em nós paixão pelos perdidos. Aleluia, Senhor. E essa intimidade precisa bradar em nossos corações. Amém. Eu me lembro que Brasil e Chile, o jogo foi para o Chile no primeiro tempo. E aí eu senti mesmo o Espírito tocar no meu coração mais uma vez. Eu fui para o quarto e, como eu falei, amor, vou orar um pouquinho. Fui para o quarto, no intervalo do primeiro e segundo tempo, e fiquei lá orando, buscando a presença de Deus. Aí quando estava no final da discutimento, eu fui lá para a sala, no finalzinho mesmo. Eu lembro que eu fiquei umas 2 horas prostrado aos pés de Jesus. E aí, nesse tempo que eu fiquei lá, o Espírito trouxe algo muito forte, um peso para o meu coração. Ele diz assim para mim: olha, você está aí prostrado aos meus pés, me adorando, me bendizendo, mas quantas pessoas nesse presente momento estão morrendo, estão frustradas, decepcionadas, estão tirando as suas próprias vidas, e quantos estão lançados aos meus pés em adoração, em intercessão pelas ovelhas perdidas, a casa de Israel? Quantos estão com seus ouvidos escancarados, sensíveis para ouvir a minha voz? Aleluia. Que você tem que abrir mão do futebol de tudo na sua vida, não é isso. Mas a gente entende, compreende de forma consciente que existem muitas coisas que têm nos travado. Existem muitas coisas que nós temos priorizado e nós temos colocado como secundário o reino de Deus. Mas que nesses últimos dias, que nessa noite, seja plantado algo no mais profundo da sua alma, de modo que você sinta um inconformismo primeiro contigo mesmo. Amém, Senhor. E sabe por quê? O Espírito tem gerado isso no meu coração. Eu tenho partilhado com algumas outras pessoas, e isso tem sido testificado pelo Espírito. Porque precisamos entender, queridos, que não existe nada que se compara à presença de Deus. Aleluia. Não existe dinheiro, não existe sexo, não existem drogas, não existe fama, não existe poder. Nada que o dinheiro desse mundo seja capaz de comprar se compara ao poder, à glória, à libertação da terceira pessoa da Santa Trindade, chamado Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo. Amém. Ou seja, o Senhor não quer apenas parte nossa ou um percentual do nosso coração. Não. Ele nos deseja de forma plena, completa e integralmente em favor do reino dele. Amém. Mas para que isso seja algo espontâneo em nós, precisamos ter intimidade. E quando nós temos intimidade, nós temos as virtudes do fruto do Espírito, ou são geradas e aperfeiçoadas em nós. As virtudes do fruto do Espírito, Gálatas 22, das 9 virtudes do fruto do Espírito, um deles é a temperança, domínio próprio. Nós temos visto uma sociedade extremamente revoltada e radical. Qualquer coisa que acontece, não quero mais, não sei de começa a namorar. Aí o namoro não é da vontade de Deus, aí o namoro rompe-se. E quando há esse rompimento, aí entristece, chora, aí começa a ter pensamentos de loucura, de tristezas profundas. E a gente precisa entender que a gente tem que controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos.
aquilo que é gerado e originado em nosso interior, nós precisamos nos dominar. Ou melhor, permitir que o Espírito Santo nos direcione, nos instrua. Porque às vezes a gente age muito no nosso impulso, não é verdade? Eu me lembro que na época da tragédia, quem lembra da época da tragédia? Qual tragédia climática que já ocorreu no Brasil? Então, eu lembro que a nossa igreja lá em Meus Pés, a igreja 7, ela ficou com um pouco de lama. E eu me comprometi, juntamente com a minha noiva, na época, hoje minha esposa, de estarmos ajudando a limpar a igreja. E aí, eu peguei e combinei com o pastor lá no centro, ele me pegou, e aí nós entramos no carro, viemos para ajudar. Quando chegou ali na água, quem lembra daquele episódio da represa estourou? A represa estourou! Eu estava dentro do carro com o pastor, na lateral direita atrás, a esposa entrando na frente, a minha noiva e o filho do pastor do lado. De repente, uma multidão correndo se encontrar. E eu fiquei assim, perplexo com a situação. Aí a gente perguntou: o que está acontecendo? A pessoa repreensou, não vai mudar a cidade. Quando falou aquilo, o pastor, na mão mansidão, o pastor chegou: fica calmo, pastor, fica tranquilo. Eu cheguei e falei: calma, pastor, tá doido? Eu abri a porta de trás e corri como louco. E quando eu corri mais do que pastor, e filho do pastor e minha noiva, eu imaginei, estão correndo atrás de mim, mas eu não consegui te olhar, te perder tempo, porque a água veio e me embora. Eu pensei: por mais que eles estão vindo atrás de mim. Aí de repente eu corri muito mesmo. Aí estava bem distante. Aí eu olhei para trás, não vi minha esposa, não passou ninguém. Só que um monte de correndo que eu não conhecia. Eu falei: agora, que é isso? Que loucura é essa? Aí eu parei assim, já chorando, falei: Senhor, Jesus está voltando agora, Senhor, alguma coisa está acontecendo. Aí eu fiquei assim, tão perplexado com aquela situação. Eu imaginei: se eu voltar para buscar minha noiva, pastor, pessoal, etc e tal, vai igual tsunami, né? Que já me tsunami, vai me engole, me detona por completo. Agora, se eu for, eu não tive água nenhuma, meu Deus, minha mão não pode me perdoar nunca. Aí eu voltei um pouquinho, que eu voltei, mais ou menos tranquilizou a situação. O pastor me chamou a atenção. Olha, eu falei pra você, fica calmo, tranquilo. A sua noiva está rindo, dentro de carro, está chorando, você foi embora, deixou todo mundo aí. Eu fiquei triste, né? Fazer o quê? Eu estava errado, mas eu ainda argumentei, fiz 2 negativas para ele. Falei: pastor, veja bem, eu disse bem, minha noiva, ainda não somos casados, ainda não é amor, cara. É sério, então por uma questão de sobrevivência, e segundo, pastor, mais importante, eu sou apaixonado pela obra. O senhor morre, a sua esposa morre, pastor, o seu filho morre. O que aconteceu com essa obra, pastor? Esse aqui sim, Aí chegamos no centro, tudo tranquilo, normal, minha irmã liga: de onde você está aqui com o centro? Filho, sai daí, porque vai mudar a cidade, eu estou no alto, aqui no alto de Maria. Eu falei: não, fica tranquilo, é quarto, é mentira. Não, é verdade. Já subiu o corpo de bombeiros, o pastor Léo subiu o corpo de bombeiros, subiu a imprensa, subiu a polícia, todo mundo, o exército, marinha, todo mundo subiu. Quando ela falou isso, eu já fiquei meio preocupado. Aí eu falei para a pastora chorando, ela do Rio para cá, não conhece nada. Ela chorando, meu Deus. Aí o pastor, calmo toda a vida: eu fiz aquilo que eu recomendo a você nunca fazer, eu sou amigo como subir. Em princípio, o pastor parece que o pastor negócio seguinte: eu não quero saber se ele mentiu a verdade. Vou! Eu falei assim: mas se sua esposa está chorando aqui, ele não mais, você é doido? Eu fiz quando ficou até ele estava endemoniado, eu acho. Aí fomos, resolveu a situação, passou tranquilo. É só para entendermos que às vezes nós nos descontrolamos, nós não nos dominamos. E nós precisamos ter essa virtude do fruto do Espírito, chamado temperança, domínio próprio. Porque talvez você trabalhe numa situação em que o Senhor te dá uma oportunidade de você estar lançando e propagando o amor, a paz, a alegria, as virtudes dele. Aí você vai, perde a cabeça, comete uma besteira, fala o que não devia falar, tem um comportamento que não devia ter e acaba envergonhando o Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos nos dominar. Diga assim: eu preciso ter. Eu preciso ter intimidade. Vou contar para vocês um episódio. Pastor, me conta um horário aí, senão eu fico aqui até meia-noite. Sabe
sábado passado, eu cheguei na igreja 6, foi 8h30 da manhã. Sabe qual que eu saí? 11 horas da noite. Então, você está sendo bem. Estou brincando, não estava pregando, não, tá? Não fica se preocupar. Olha só o poder da oração. Lá em Uganda, um país africano, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, em 1971 a 1979, foi eleito um presidente militar chamado Idi Amin. Não é Idi Amin, todos podem estar cansados, não tá? É Idi Amin o nome do presidente lá em Uganda, de 71 a 79. Quando esse presidente militar assumiu o comando do país, ele levantou alguns decretos e muitas leis para exterminar com o evangelho daquela nação. Então, as igrejas que existiam tiveram que ser fechadas. O islamismo crescia de uma forma assustadora. Em pouco tempo, o percentual foi de 3 para 11% de islâmicos no país. E foi crescendo de uma forma muito acentuada. Por quê? Os melhores salários, os melhores cargos, as melhores posições do país eram dados àqueles que se convertiam ao islamismo. E nesse mesmo tempo, as igrejas evangélicas estavam sendo fechadas, as pessoas não podiam mais professar sua fé em Cristo Jesus de forma alguma. Elas não podiam se reunir numa escola bíblica, não podiam carregar nenhuma literatura relacionada às Sagradas Escrituras, não podia reunir-se nas suas casas com movimentos de oração. Tudo foi proibido naquele tempo. E o país começou então a ficar totalmente arruinado. A economia entrou em colapso. A Organização das Nações Unidas viraram as costas para a Uganda. O país estava inteiramente destruído. Para vocês terem uma ideia, existiam guerras entre eles mesmos. A feitiçaria, a bruxaria e o satanismo imperavam naquela nação. Para vocês terem uma ideia, existe um vídeo no YouTube para procurar Avivamento em Uganda. John Molint, o pastor, um dos precursores do avivamento, ele disse que nesse período, a Organização Mundial de Saúde disse que era previsto para no ano de 1997 1/3 de toda a população de Uganda morrer com AIDS. 1/3, imagina o desespero daquelas pessoas. Imagina a aflição dos moradores de Uganda. E diante de tanta angústia, tanta tristeza, tantas perdas, alguns poucos semanas antes da frente tiveram uma ideia. E mesmo tão abalados emocionalmente e espiritualmente também, eles pensaram consigo mesmo: olha, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa nos envolvermos com o movimento de oração pela nossa nação, porque nós ainda acreditamos que o Senhor pode vir com uma intervenção sobrenatural e mudar todo o quadro caótico e catastrófico da nossa nação. Eles se reuniram, mas pensaram consigo mesmo: olha, como que nós vamos fazer? A gente não pode entrar, nós não podemos nos reunir nos nossos lares, não podemos nos reunir nas praças públicas, qualquer ambiente que seja, porque se nos pegarem, certamente seremos presos e executados. Como que nós vamos fazer isso? Então foi produzida, gerada no coração deles uma estratégia. Olha qual foi essa estratégia. Então o Espírito inspirou neles a estratégia de todos os dias. Pelas madrugadas eles invadirem as florestas de Uganda em intercessão pela nação. E todos os dias, de forma ininterrupta, eles abriam mão do seu sono. Eles invadiam as florestas de Uganda e oravam e clamavam por aquela nação. Eles tinham essa esperança no coração deles. Uma vez, de uma forma misteriosa, um bruxo os perseguia de uma forma muito forte. Morreu de forma misteriosa. Até hoje ninguém sabe como aquele bruxo morreu. Quando aquele bruxo morreu, foi uma luz no fim do túnel. Eles começaram a perceber que as mãos do Senhor ainda estavam estendidas sobre aquela nação. Eles intensificaram esse movimento de oração. E de repente muitas coisas sobrenaturais começaram a acontecer naquela terra. Pessoas que estavam condenadas a morrer com AIDS começaram a ser curadas. Famílias que eram possessas por espíritos malignos começaram a ser libertas por conta daquele movimento de oração. Eclodiu um grande avivamento sobre aquela terra. O evangelho do reino foi sendo propagado. A genuína paz de Jesus foi encontrando aqueles que estavam aflitos. A compaixão de Jesus foi abraçando fraternalmente aquelas pessoas. E o reino de Deus foi estabelecido naquela terra. Para vocês terem uma
Senhor fez algo extraordinário naquela nação. No ano de 1999 para 2000, na virada de milênio, ocorreu uma grande festa na nação, um estádio de futebol completamente lotado. A esposa do presidente do país pediu uma reunião com os pastores daquela nação. E ela pediu o seguinte: olha, nós queremos que vocês participem desse momento festivo e vocês façam uma oração declarando que definitivamente a nossa nação pertence ao Senhor. E se você ver no vídeo no YouTube, aparece uma multidão, milhares de pessoas, milhares de ugandeses no estádio de futebol, e o pastor declara dizendo assim: nós estamos aqui para declarar que nós renunciamos o satanismo, renunciamos a bruxaria, renunciamos outros deuses e declaramos unanimemente que essa nação pertence exclusivamente ao Senhor. Amém. Queridos, presta atenção. Sabe qual é o percentual de cristãos hoje lá em Uganda? 84%. No passado, que só podiam haver programas de rádio e TV dos muçulmanos, hoje, obrigatoriamente, todas as emissoras de rádio e TV têm que ter uma programação sobre o reino, sobre o evangelho. Sabe por quê? Porque as pessoas estão famintas, estão sedentas por mais de Deus, mais da presença gloriosa do Senhor. Entendamos algo nessa noite, queridos. Esse retiro, né, está sendo maravilhoso, tem aprendido muito. Os congressos, as conferências, os grandes movimentos, talvez você viaja para algum outro estado, talvez para algum outro país. Tudo isso é importante, necessário e relevante para o reino, sim, claro. Mas entendamos algo: não existe programação nesta terra que se compara à oração. As grandes manifestações sobrenaturais, as grandes transformações, as grandes revoluções, todos os avivamentos da história foram precedidos de movimentos de oração. Querido, você quer transformar a sua família? Você quer transformar a sua cidade? Esteja lançado aos pés de Jesus, derramando lágrimas, ouvindo sensivelmente a voz de Deus. Tenha intimidade com o Criador. Nós precisamos ter intimidade. Quando nós temos intimidade, são gerados alguns elementos, algumas virtudes, alguns princípios. E um dos princípios e virtudes que é gerado chama-se temor. Diga assim comigo: temor. Diversas vezes na Bíblia está escrito assim: o temor pelo Senhor é o princípio da sabedoria. Por diversas vezes, não é uma vez não, por várias referências bíblicas. Eu entendo o seguinte: para que nós sejamos bem-sucedidos em qualquer área das nossas vidas, precisamos de sabedoria. Consequentemente, precisamos de temor. Nós precisamos temer o Senhor. Hoje em dia, lamentavelmente, as pessoas têm sido seduzidas pelo pecado, às vezes fica armazenado no seu subconsciente, e ela não tem mais o entendimento que aquilo fez e viu os princípios das Sagradas Escrituras, ou que os seus pensamentos, o seu comportamento tem ferido o coração de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm mais o temor pelo Senhor. O temor pelo Senhor precisa ser resgatado nesses últimos dias. Em Provérbios 14, 27 diz assim: o temor pelo Senhor é fonte de vida que nos livra dos laços de morte. E muitas pessoas estão a passos verdadeiramente para a morte, porque não tem mais o temor pelo Senhor. Precisamos entender que Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Pai Celestial, que toda autoridade é dada nos céus e na terra. E às vezes nós temos visto pessoas reverenciando artistas gospel, pessoas reverenciando negócios, pessoas reverenciando a si mesmo, e esquecem que precisamos estar prostrados, rendidos, lançados aos pés da cruz, reconhecendo que toda a governabilidade está nas mãos do Senhor. Precisamos temer o Senhor. Eu me lembro a história de um homem chamado Javier, dos filmes corajosos. Lembra dos filmes corajosos? Filme maravilhoso. Se você não viu, pega para ver. Ao invés de ficar assistindo os filmes aí que só alimenta loucura na sua mente, quem sabe, nem precisa se dizer, assiste esse filme, é muito produtivo da sua vida. E aí me chamou muita atenção a história de um homem até um pouco engraçado. E aí ele ficou um período desempregado, arrumou um trabalho na empresa, estava super feliz, e ele foi chamado para conversar com o patrão.
E o patrão falou o seguinte para ele: olha, nós temos uma oportunidade para você ser promovido, só que, porém, para você aceitar essa promoção, você vai ter que se submeter a algumas ações ilícitas, como omitir algumas informações. E ele ficou assim, triste com aquela situação. Ele chegou e falou assim: posso dar a resposta amanhã? Aí não, tudo bem. Ele foi, conversou com a esposa dele ficou muito triste, porque imaginava que ele ia dizer não, e consequentemente ele perdeu o trabalho, pagava aluguel, tinha filhos. E aí, no outro dia pela manhã, ele chama do escritório de novo, e o cara pergunta para ele: você pensou? Qual vai ser a sua atitude, a sua postura? O que você decidiu? Ele falou: me desculpe, mas eu não posso desonrar o meu Deus, eu não aceito. Aí ele olhou para o outro cara assim, surpreso. Ele falou assim: mas você sabe que pode acontecer contigo, né? Imagina, era a oportunidade de ser promovido, aumentar o salário, mas para não negociar os princípios do reino, do evangelho, ele disse não. E aí ele olhou mais uma vez para ele e disse: olha, passaram várias pessoas aqui, você é o primeiro a dar essa resposta que esperávamos. A promoção é sua. Para entendermos o quanto vale a pena temermos ao Senhor, nós precisamos valorizar os preciosos princípios do reino, e esses princípios são inegociáveis. Não podemos comprometer o nosso caráter, não podemos nos compactuar com a corruptibilidade desse mundo. Precisamos entender isso. Diga assim: eu preciso ter o temor meu Senhor. Quando o pecado bater a porta do seu coração, quando você se sentir debilitado espiritualmente, quando você se sentir fraco, quando houver uma articulação maligna para destruir o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus, que você venha verbalizar, externar, expressar a afirmação do apóstolo Paulo, descrita em Gálatas capítulo 2, verso 20, e você vai dizer para o mundo, para as trevas e para as tentações assim: já estou crucificado com Cristo, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse tem que ser o nosso comportamento, temermos ao Senhor. E quando você errar algo, quando você pecar, quando você falhar, somos seres humanos, estamos condicionados a isso. Vai, se volta aos pés de Jesus, derrama lágrimas de arrependimento e se reconcilie com Ele. Algumas pessoas dizem: às vezes nós somos muito pressionados pelo que a maioria tem feito. A gente tem sentido a pressão da maioria. Ah, está todo mundo fazendo, isso é normal, isso é natural, não tem nada a ver. E a gente olha e passa a pensar que é dinheiro. A estátua de ouro do rei Nabucodonosor, milhares de pessoas prostradas, e eles não se prostraram. Por quê? Seriam o Senhor. Eles preferiam morrer, serem executados, do que ferir o coração do Pai, porque eles seriam Senhor. Eles não sentiam a pressão da maioria. Então, quando as pessoas falam: todo mundo fazendo, é normal, natural. Entendamos algo nessa noite na nossa consciência. Não é normal, não é natural, e tem a ver sim, porque nós somos cidadãos dos céus, nós somos o templo do Espírito Santo, não fomos chamados para tocarmos em coisas contaminadas, fomos chamados para sermos santos. Em 1 Tessalonicenses 4:7 diz assim: e o Senhor não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Precisamos temer o Senhor. E quando nós temos intimidade, que é temor, reconhecer a autoridade, reverenciar o Senhor. E quando nós temos intimidade com a Santa Trindade, é gerado algo que está escasso nos últimos dias, chamado compaixão. Compaixão significa nós olharmos o interior das pessoas, contemplarmos as suas dificuldades, as suas dores, as suas adversidades, nós nos aproximarmos, abraçarmos, estendermos as nossas mãos, de alguma forma, com espontaneidade nos nossos corações, dando uma assistência. Isso é compaixão. Filipenses 2:5 diz assim: que tenhamos o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, e algo que era predominante no caminhar, na trajetória de Jesus nessa terra, é o ato de compadecer-se das pessoas. Jesus viu uma situação irreversível, pessoas chorando, pessoas se lamentando. Jesus, através, movido da sua compaixão, se aproximava das pessoas e transformava todo
irreversível. A compaixão de Jesus. Queridos, existem muitas pessoas que estão morrendo, talvez dentro da sua casa. Pessoas que estão sem perspectivas de dias e momentos melhores. E talvez nós não tenhamos tido a sensibilidade e a compaixão de Jesus. E isso precisa ser resgatado. E eu enfatizo mais uma vez: só será resgatado quando nós tivermos intimidade com Deus. Porque se nós não nos voltarmos para Ele em intimidade, nós realmente não temeremos. Nós realmente continuaremos vendo pessoas sofrendo, pessoas se lastimando, pessoas passando coisas e situações horríveis. E nós não estenderemos as nossas mãos. Quer ver uma coisa? Vou trazer um exemplo para vocês. Um jovem, posso me ajudar? Cadê ele? Você pode me ajudar? Vem aqui, por favor. Está assustado, jovem, fica tranquilo. Eu quero trazer para você um grande exemplo de compaixão. Temos muitos exemplos bíblicos. Está em Lucas capítulo 10, versos 30 aos versos 13. Parábola do bom samaritano. Quer ver? Você vai me ajudar. Vai ali, perto do pastor Bessa. Vai perto do pastor Bessa, isso. Amém? Olha só o que a palavra diz. Lucas, não precisa abrir não. Olha aqui para mim, deixa nosso personagem lá. Lucas capítulo 10, versos 30, verso 17, conta a história do bom samaritano. Para Jesus contando. E a palavra diz assim: e vinha de Jerusalém para Jericó um homem, e de repente esse homem caiu nas mãos dos salteadores e o espancaram. Aí você tem de verdade. E o espancaram. Isso aí, bom pra você. E o espancaram, e a Bíblia diz que deixaram quase morto. Eles têm Bíblia. Deixaram ele quase morto. Imagina a situação dele. Se estava quase morto, imagina que tinha sangue em volta dele, ele clamando por socorro, clama por socorro. Está interpretando tão bem que até eu compadeci agora. E aí, a Bíblia diz assim: que fazendo o mesmo percurso vinha um sacerdote. O sacerdote era um homem que representava Deus na terra, aquele que fazia sacrifício, era aquele que tinha a permissão para entrar no tabernáculo. Então a gente imagina o seguinte: o sacerdote é aquele que ensina sobre o amor, sobre a compaixão de Jesus. Certamente o sacerdote vai ver a situação daquele homem, vai estender as mãos, vai ajudar. Sim ou não? Sim. Nosso pensamento lógico é esse. E o sacerdote diz que, fazendo o sacerdote o mesmo percurso, a Bíblia relata assim: e vindo, passou de lá. Nem aí para ele clamando pro socorro, clama. Também assim. E o sacerdote, nem aí para ele. Por quê? Aquele líder religioso e tudo, e a religiosidade gera hipocrisia. Porque eu imagino muitas das vezes aquele sacerdote dizendo: você tem que ajudar o próximo, você tem que estender a mão, você tem que ser solidário. E ele mesmo não fazia, porque ele é hipócrita. Estava engessado e é chamado pela religiosidade. E talvez nós estamos assim. Quantas pessoas, talvez sendo do nosso lado no trabalho, estão angustiadas, estão decepcionadas, estão frustradas, e nós não conseguimos visualizar com a compaixão de Jesus. Talvez aquela pessoa precisa simplesmente de um abraço, talvez ela precise simplesmente de uma palavra de conforto, uma palavra que vai fazer com que as coisas se encaixem na vida dela. Talvez ela precise ouvir que em Jesus existe uma esperança e uma novidade de vida, que o Senhor pode mudar totalmente, radicalmente toda a situação irreversível do ponto de vista humano. Mas aquele sacerdote pensou: opa, calma aí, estou de roupa nova, não posso. Não, eu marquei lá no cineminha hoje. Não, marquei de jogar um videogame, marquei de jogar futebol, não posso. Aí a palavra diz que depois veio o levita. O levita era um preso do tabernáculo naquele tempo. Um presbítero, um diácono hoje em dia. E a palavra diz que, fazendo o mesmo percurso, vendo, passou